Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Michele. Estamos aqui hoje para a nossa aula de ciências do terceiro ano, a nossa aula número 3, tá? Só que essa aula de ciências, ela não é mais no caderno 1. Nós já terminamos o caderno 1 e agora daremos início para o caderno número 2, tá? Ou seja, a apostila número 2, referente ao segundo bimestre. Olha que legal, né? E a nossa aula de hoje vai ser na unidade 5 e nós falaremos sobre o abrigos de animais. O que será que nós vamos trabalhar hoje, hein? Vamos ver? Pegue a sua apostila, caderno 2, olhe direitinho lá se está escrito o número 2. Pegue o seu estojo, lápis, borracha e vamos acompanhar a aula de hoje. A nossa rotina, tá? Nós vamos falar sobre os abrigos de animais, trocar ideias da página 241. Vamos falar tocas e ninhos, páginas 242 e 243. Atividade da página 244. Você sabia, página 245. Pequenos animais, grandes arquitetos, páginas 247 e 248. Atividade, página 249 e 250. E as tarefas para casa, tá? Vamos ao nosso conteúdo? Unidade 5, caderno 2, página 241. Vai lá, abre na página. Encontrou? Abrigos de animais. Você sabe onde os animais vivem na natureza? Você já parou para pensar? Qual será o abrigo deles? Olha só, você sabia que muitos animais constroem os próprios abrigos? Sim, eles constroem os seus abrigos, né? E o que é abrigo, professora? Nós, seres humanos, também temos o nosso abrigo, né? Você tem a sua casa, né? É o local de proteção e refúgio, tá? Os animais também têm esse local, como nós, seres humanos. Vamos ler o poema e conhecer alguns destes animais. Ainda na página 241, vamos ler o poeminha João de Barro. Vamos acompanhar? Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas podem dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece sua teia. O maribondo constrói sua casa, o bicho da seda o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo é pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em árvore. Morar assim pendurada. Tá? É um poeminha da página 241. E o que é arquitetura, professora? A arquitetura está se referindo à construção, a arte ou a técnica de projetar uma construção. E está falando aqui que alguns desses animais, eles têm essa arte, essa técnica de construir o seu abrigo de forma tão elaborada. Você já viu abrigos construídos pelos animais, como citados no poema? Por que será que os animais precisam de casa? Vocês já pararam para analisar? Os animais precisam também de proteção, precisam de um lugar para se abrigar, né? Vamos ver, ó. Página 242, vira aí no seu material. Tocas e ninhos. Na natureza, para sobreviver, os animais precisam se proteger de condições meteorológicas desfavoráveis, tá? Às vezes o tempo não está bem, ele precisa de um abrigo para se proteger. E de predadores. Por isso, alguns animais utilizam estes abrigos.
que os protegem, olha só, é uma proteção também do vento forte, da chuva torrencial, do frio ou do calor extremos e dos ataques de seus predadores, entre outros fatores. Professora, o que é predador? Vamos lá ao vocabulário, ó. Predador é um animal que ataca outro, chamado de presa. Mas por que ele ataca, professora? É assim que ocorre na natureza, tá? É a lei da natureza. Eles atacam como modo de sobrevivência, para obter alimento, tá? É por isso que eles atacam. Aí se você abrir na página 242, você vai ver, olha só, uma lebre fugindo. Tá? A lebre, ela usa sua habilidade de correr e saltar para escapar do predador. Os abrigos ajudam esses animais aí nesse sentido, ó, como a lebre a se esconder e não ser capturados por seus predadores tão facilmente, tá? Então, uma da função dos abrigos é a proteção, né? Ainda na página 242, olha só. Alguns animais se abrigam em locais criados pela natureza, tá? Eles se aproveitam desses locais que a natureza tem. Como, professora? Cavernas, tá? Frestas em rochas, até mesmo buracos no solo ou em troncos de árvores, tá? Aqui na figura na página 242, são morcegos que passam grande parte do dia abrigados em cavernas, tá? Lá é o abrigo deles. E aqui, ó, é um lagarto se protegendo do calor extremo, tá? E aonde será que ele está se abrigando? Olha, parece aqui que ele está em frestas de rochas, né? É o abrigo destes animais. Página 243. Outros animais, eles constroem os seus abrigos, tá? Eles não vão lá até os abrigos da natureza, eles constroem. Mamíferos como o tatu, a toupeira, o coelho, a marmota, além de algumas aves, como a coruja buraqueira, escavam tocas onde se abrigam, tá? Que é uma coruja, tá vendo? E ela tá em uma toca. Aqui já é um tatu, tá? Cavando uma toca para se abrigar. E esta aqui, ó, vamos ver. Um outro tipo de abrigo são os ninhos. Eles são construídos por alguns animais. Por exemplo, certas aves e certos insetos, como abelhas, as vespas, marimbondos, formigas, até mesmo os cupins, aranhas, peixes e roedores, entre eles ratos e coelhos, tá? Nós trouxemos aqui para vocês um exemplo de um ninho, tá? O ninho também é uma espécie de um abrigo, tá vendo aqui? Tá? Pode ser utilizado por aves, por pássaros, tá? Muitas aves e pássaros utilizam o ninho, tá? Como forma de abrigo. Ó, eles colocam os seus ovinhos aqui, né? Aí a mamãe vem, alimenta os filhotes ficam um bom tempo aqui nesse ninho como forma de proteção, tá? Nós trouxemos aqui também, não é a casinha do João de Barro retirada da natureza, mas uma professora, né, companheira nossa, ela construiu, para vocês terem noção, mais ou menos, como que é a casinha do João de Barro na natureza, tá? Eles constroem em galhos de árvores, em lugares altos, tá? É bem parecido, olha, como a casinha do João de Barro, tá vendo que bonitinho? Também é um abrigo, tá? Depois nós vamos ver na apostila mais sobre o João de Barro. Vamos lá? Continuando na página 243. Os ninhos podem ficar no chão, tá? Ou suspensos no ar, ou até mesmo flutuando na água. Mas são sempre construídos com recursos do ambiente. Tá, crianças? Eles retiram da natureza os materiais necessários para a utilização dos ninhos. Por isso, encontramos ninhos feitos com galhos, com gravetos, cipós,
casca de árvores, folhas, raízes secas, musgos, terra, entre outros materiais, mas todos eles retiram da natureza. Olha aqui uma cegonha em um ninho, ó, que bonitinho. As cegonhas constroem seus ninhos em locais altos, como postes, árvores e chaminés. Olha aqui, ó. Os castores usam os seus poderosos dentes para cortar galhos e troncos de árvores para fazer. Interessante? Página 244. Abre lá no seu material. Vamos para uma atividade? Observe as imagens e ligue as legendas correspondentes. Vamos ler juntos? Pega o seu lápis aí e a borracha. Pegou? As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis, tá? É o primeiro textinho. O segundo, alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. O terceiro, alguns animais usam formações naturais como abrigo. Agora vamos ligar cada imagem aqui ao texto referente a ela, tá? Vamos lá? Olha, essa primeira imagem aqui, ó, tá se referindo ao terceiro textinho. Alguns animais usam formações naturais da própria natureza como abrigo. Eles aproveitam esses lugares, né? Próxima. Olha aqui na segunda imagem, o animalzinho vai para a toca. Ó, as tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis. Observa aqui que parece que está muito frio, né? Tem neve. O outro. Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes, né? Como proteção, né? Aqui tem os filhotinhos, se vocês observarem. Ligaram? Ok? Agora vamos continuando na página 244, vamos para a atividade número 2. Algumas aves demonstram técnica e habilidade na construção do ninho. Se vocês observarem na natureza, tem ninhos, né, que são assim uma habilidade com técnicas que nem parece que foram animais que construíram esses ninhos, de tanta perfeição. Observe nas imagens abaixo algumas etapas da construção de um ninho feito por um pássaro africano. Então vamos observar aí na sua apostila, página 244, a imagem 1, aqui ó, desse passarinho e o ninho. Aqui ó, o ninho já está feito. A imagem 2, ele está à procura, não parece que ele está à procura de material para fazer esse ninho? A imagem 3 nos mostra que ele está em processo de construção do ninho. Vamos colocar na sequência correta? Qual a sequência que vocês acham que veio primeiro? Isso mesmo, a número 2, né? Ele está à procura, observando como que ele vai fazer esse ninho, encontrando o local. Depois, o que vocês acham que vem? Ah, professora, ele está aqui construindo, ó. Pode ver que ainda o ninho está bem aberto. Então, é a imagem 3. E para finalizar, professora, é a imagem 1, onde o ninho já está completo, ó, já está feito. Viu que ele fechou bonitinho? Vamos ver qual sequência que é? A, B, C ou D? Isto! É a letrinha C. Marca um xizinho aí na letrinha C. Página 245. É um você sabia. Olha que bonitinho esse ninho. Nem todas as aves constroem ninhos. Olha, não, professora. Não, olha que interessante. Existem aquelas que se aproveitam de outras. A fêmea do pássaro chupim, por exemplo, ela coloca os seus ovos nos ninhos de outras aves, para que estas possam chocar e criar os seus filhotes. Vocês estão vendo, gente? Que interessante, né? Ela aproveita o ninho das outras aves ainda para criar os filhotes ainda.
Vamos ler aqui a página 245? Olha que interessante, vamos aprender agora um texto informativo sobre o João de Barro. Como que ele constrói sua casa? Tudo começa com a coleta de matéria-prima. Ele vai precisar de matéria-prima. Além de barro úmido retirado do solo, a ave, cujo nome científico é Furnarius rufus, usa, olha o que? Esterco misturado à palha. A casca é construída em conjunto a casa, né, é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiradas de casas são os locais preferidos para instalar o ninho, que em geral tem formato esférico, tá? Como o que eu mostrei, depois eu mostro para vocês de novo. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e as patas. E uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos, olha. O acesso ao primeiro se dá pela porta feita na medida para que a ave entre sem precisar abaixar. Olha como ele é. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e musgo, serve para a postura de ovos, olha que interessante, e a acomodação dos filhotes que ficam a salvo de predadores. Então ele pensa até no conforto dos filhotes. Outra característica é a localização da porta de entrada, olha como é interessante, posicionada na direção contrária ao vento e à chuva, né? Para não entrar vento nem chuva dentro da casa. E olha, crianças, até hoje não se sabe como o João de Barro desenvolveu essa habilidade, essa técnica toda, que o mantém protegido das intempéries. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas, olha, leva um tempinho, né? E então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano. Né? Tanto trabalho, mas ele é utilizado por 1 ano. O período em que o casal tem até 4 ninhadas. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construção de um novo, né? Vocês viram que interessante? Tem toda uma técnica que ele constrói, uma técnica própria para a proteção dos filhotes, né? E aqui tem algumas palavrinhas que eu vou explicar para vocês. Matéria-prima, o que é, professora? É a substância que ele vai utilizar para fabricar alguma coisa. No caso, o João de Barro aqui para construir a casinha. O que é esterco? Fezes de animais. Esférico é com forma de esfera, arredondado. Intempéries, professora, são condições climáticas intensas, como chuva, vento forte, né? Frio ou calor extremo. E a ninhada é a totalidade de filhotes que as fêmeas têm de uma só vez. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, como se fosse uma casinha do João de Barro, aqui, ó, com o formato que está falando no texto, esférico, tá vendo? Ó, é arredondado, ó. Deu para perceber? É isso que é o formato esférico, tá? Vamos para o próximo. Página 247. Vira a folhinha lá. Olha, agora nós vamos falar sobre pequenos animais e grandes arquitetos. Por quê? Vamos ver como que as formigas constroem o seu abrigo? Pequenos animais como as formigas, as abelhas e até mesmo os cupins constroem abrigos onde vivem milhares e até mesmo milhões de indivíduos. Aqui, ó, formigueiro. É preciso espaço para guardar o alimento e criar os filhotes. Além disso, com tantos animais juntos, poderia haver falta de ar e a temperatura poderia aumentar muito, porque são muitos, né, insetos vivendo aqui. Como será que eles se organizam, professora, para não ter bagunça? Olha, mas isso não ocorre, pois esses insetos são grandes arquitetos, tá? Eles constroem tudo muito bem pensados, nós podemos falar assim, né?
Esses pequenos animais encontram, soluções para organizar seu espaço e ter conforto. Precisa, tem conforto, professora? Sim. Veja o exemplo do formigueiro. Um ninho subterrâneo escavado pelas formigas. Às vezes, por fora, ele até parece ser pequeno, mas por dentro se assemelha a uma cidade subterrânea, repleta de túneis e câmaras, há as de comida, de lixo, de ovos e a da aranha. Tudo muito organizado, gente, tá? As formigas, abelhas são bem organizadas. Veja uma ilustração do interior de um formigueiro no solo e observe as partes em que ele organizadamente se divide. Olha, vamos lá na parte de baixo aí do seu material. Mostra como que é um formigueiro, ó. Ele tem essas entradas, tá vendo? Essas aberturas. E elas são muito organizadas, tá? Para não ter bagunça. Ó, aqui a câmara 1 é onde são criados os ovos e os filhotes das formigas, larvas e pupas. Tá vendo que cada lugar tem uma repartição diferente? 2, aqui, ó, é a câmara onde são cultivados os fungos que servem de alimentos para as formigas, tá? Depois aqui, ó, o 3 é uma das entradas do ninho. Se vocês observarem, tem até uma formiguinha aqui na entrada. O 4 é a câmara onde fica a rainha. Olha, ela fica colocando os ovos que darão origem a novas formigas. E o 5, ó, é a câmara onde é depositado o lixo, como restos de fungos, de folhas e as formigas mortas. Vocês viram que, ó, tem até os túneis, tudo muito bem organizado e muito bem dividido. Página 248. Outro exemplo de organização é o cupinzeiro, o nome dado ao ninho dos cupins, que é construído com mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva do cupim. Essa mistura faz com que o ninho seja muito resistente, viu? Duro como uma rocha, mas as paredes são finas e deixam o ar entrar. Por isso que eles são chamados de belos arquitetos. No cupinzeiro há também vários túneis que levam até depósitos subterrâneos de água. Que interessante! E se a temperatura aumentar muito, os cupins descem até esses depósitos e voltam trazendo água, com a qual resfriam a parede do ninho. Nossa, aí a Tereza está falando, ó, isso que é trabalhar em equipe. Muito bem, né? Ainda na página 248, mais um tipo de ninho, que é a colmeia, construída pelas abelhas. Nela podem viver milhares de indivíduos e também há espaços para armazenar o mel, para criar as larvas, tá? Um espaço para a rainha. Quando a temperatura da colmeia aumenta muito, as abelhas dão um jeito de refrescar o ambiente. Olha como. Batem as asas e criam correntes de ar que a resfriam, tá? Então, vocês viram que eles constroem tudo de uma forma bem organizada. Página 249, vira a folha aí. Vamos para uma atividade? Colocar em prática o que nós aprendemos? Exercício número 1, tá? Se não der tempo, você pode rever a videoaula. Não precisa copiar igual está aqui. Nós colocamos sugestões de respostas. Você pode colocar com as suas palavrinhas. Lógico, não pode fugir do conteúdo. Colocar a resposta que não tem a ver com a pergunta. Coloca dentro do conteúdo com as suas palavras bonitinho, tá? Não precisa ser uma cópia. Mas se você não conseguir, você pode assistir a nossa videoaula e tirar as suas dúvidas para responder, ok? 1. O formigueiro é um lugar muito organizado, nós já falamos. Releia o texto da aula, então você pode depois voltar lá no texto, marca as partes importantes e anote as informações que comprovam isso. Quais são as informações?
Os insetos são grandes arquitetos. Lembra que nós falamos? Por dentro, o formigueiro se parece com uma cidade subterrânea. Lembra? Tem até túneis e câmaras, tá? Número 2. Sobre os cupinzeiros, responda: o que os cupins utilizam para construir os seus ninhos? Se você quiser depois voltar lá no texto, reler novamente, está lá explicadinho. Utilizam uma mistura de fezes, madeira, barro e até a própria saliva para construir. B. Quais são as características de um cupinzeiro e que contribuem para a sobrevivência de seus membros? O que ele faz que contribui para a sobrevivência? Lembra que nós falamos? Que são organizados com espaço para criar os filhotes e guardar a comida. Tem paredes finas que permitem a entrada de ar e túneis para depósito de água, tá? Página 249, exercício 3. Agora vamos falar sobre as colmeias, tá? Qual a importância delas para a sobrevivência das abelhas? Por que as colmeias são importantes? Estava lá falando na apostila. Porque tem espaços para criar as larvas, armazenar o mel, tem lugar para o mel, e um lugar específico onde vive a rainha. A rainha tem um lugar específico. B. Como as abelhas fazem para resfriar a colmeia? Lembra lá? Nós acabamos de falar. Isso, elas batem as asas e criam correntes de ar que resfriam a colmeia, tá? Agora exercício 4. Por que os cupins e as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Lembra que eu falei? Que eles assim constroem com técnicas, com habilidades, né? Tudo bem organizado, bem feitinho. Por quê? Porque eles constroem os seus ninhos organizando-os de acordo com as suas necessidades. Eles constroem de acordo com o que eles precisam. Tá? Lugar próprio para guardar o alimento, para o desenvolvimento dos filhotes, entre outros. Bom, podemos ir para o próximo? Página 250. Abre aí na sua apostila, vira a folhinha. Tem mais uma atividade, tá? Número 5. Nós vamos completar esse esquema aqui, mas utilizando as palavras e as expressões contidas aqui, ó, neste retângulo. Se vocês quiserem ir riscando as que vocês forem respondendo, eu falo que fica mais fácil para a gente achar as respostas. Vamos lá? Tá falando sobre os abrigos, que nós falamos desde o início da aula. Os abrigos, eles são construídos Por quem que eles são construídos? Você se lembra? Isso! São construídos por animais. Se você quiser riscar a palavrinha animais, pode riscar, que vai ficar mais fácil. E servem de... Isso, proteção. Risca lá a palavrinha proteção. Agora ficou mais fácil. Que utilizam, o que eles utilizam? Vocês se lembram? Os recursos do ambiente, professora. Sim, vai lá e risca, ó. Recursos do ambiente. Agora tá fácil, professora. Por que esses abrigos são construídos? Como proteção contra as intempéries. Lembra que nós falamos? São chuvas fortes, ventos fortes, ou até mesmo calor excessivo, né? Ele precisa desse abrigo. E também risca lá intempéries. E o que restou? Contra os predadores, né? A hora que o animal observa que tem algum predador tentando pegá-lo, ele vai lá e corre para o seu abrigo como forma de proteção, tá bom?
página 250. Tem um desafio aí, ó. Observa a imagem, ó. Tem uma ave, professora, tem um ninho. Ué, professora, parece que está na água. Eles podem construir ninhos na água? Sim, só que tem um objetivo, né, para esse ninho estar sendo construído na água. Não é à toa, né, que o galeirão comum constrói na água, ó. Vamos ver. Observe o ninho da ave galeirão comum, aqui, ó, e procure descobrir qual é a vantagem de o ninho ser construído na água. Essa ave, ela, né, não é à toa que ela constrói esse ninho da água. Tem uma função. Vamos ver qual é? Será que você já está imaginando aí por que ela construiu na água? É mais ou menos isso que você está pensando assim, ó. É um ninho flutuante, olha, que ajuda o animal adulto a capturar alimento, olha, facilita na captura de alimento. E outra coisa, olha como que é importante, oferecem a possibilidade de os animais criarem os seus filhotes em um local mais seguro. Então aqui na água evita até os predadores, né? Mais seguro. Olha que legal. Se não der tempo, você pode fazer depois, mas tenta fazer com as suas palavrinhas, eu sei que você vai conseguir. Vamos para a nossa tarefa. Olha só, hoje a tarefinha vai estar nas páginas 246 e 251. Na página 256 você vai recortar o anexo 1 e vai colar aqui na sequência correta. Lê aqui as legendas, que são esses textinhos com as informações. Cola as figuras de acordo com esses textinhos e tem aqui algumas perguntinhas para você responder no seu caderno, ok? E aqui, ó, também na página 251, leia as dicas e descubra quais são os tipos de abrigo. Nós trabalhamos esse conteúdo agora nesta unidade, tá bom? Você vai conseguir. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora do grupo da sua sala de aula. O nosso roteirinho de atividades em casa, você vai assistir a videoaula, pode assistir mais de uma vez, vai realizar as atividades da apostila com as suas palavrinhas, vai fazer os exercícios 1 e 2 das páginas 246, 251, vai tirar uma foto bem bonita, manda para a sua professora e qualquer dúvida ela irá lhe ajudar. Obrigada pela aula de hoje, contamos com vocês. E até a próxima. Tchau!